Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a aula é com a Camila Isola. A Camila Isola é fundadora da Escola Montessori de Campinas e diretora da escola, que há muitos anos presta um serviço de excelência às crianças pequenas e também é autora, fundadora do Instagram Alma Montessori. A Camila e eu nos conhecemos quando eu trabalhava com adolescentes em uma escola Montessori aqui em São Paulo. Ela veio a São Paulo, nós nos conhecemos ali, conversamos um pouco e continuamos conversando carreira adentro. A gente trabalhou junto em vários projetos diferentes em Montessori, com consultorias para a escola, formação de professores em todos os lugares do Brasil. A gente já colaborou com palestras, já colaborou online de vários jeitos. A Camila me convidou algumas vezes para falar com famílias na escola dela em Campinas e hoje é um prazer, uma alegria, uma honra convidar a Camila para conversar com vocês aqui no Lar Montessori. A Camila tem uma formação solidíssima pelo Seton Montessori Institute, em Chicago, nos Estados Unidos, uma das melhores instituições montessorianas do mundo. E a Camila vai conversar com vocês sobre as características da mente matemática, como é que a matemática está presente na mente da criança desde muito cedo e como o desenvolvimento da criança dá bases para o aprendizado posterior da matemática. Mas a Camila vai um pouquinho além disso e vai trazer para nós também sugestões de atividades que a gente pode fazer na escola e em casa, nos dois lugares, o que é fundamental nesse momento em que tanto da escola está acontecendo em casa e num momento em que a gente está tanto dentro de casa. Então, ela vai trazer possibilidades de trabalho que funcionam em qualquer um desses contextos. Eu sei que a aula vai ser muito legal, então, com vocês, Camila Isola. Olá, meu nome é Camila Isola e eu estou aqui para compartilhar com você a experiência que eu tive quando eu estava na minha formação Montessori em Seton e tive contato com a matemática apaixonante que é a matemática Montessori. O momento mais incrível de todos foi quando eu vi a apresentação da adição de grandes números com o material dourado. Assim que terminou a apresentação, a única coisa que passava pela minha cabeça é: todo mundo precisa ter acesso a essa matemática. Todo mundo precisa aprender a adição dessa forma, que é muito diferente da forma que eu aprendi. É muito mais incrível, é muito mais gostosa. E também é muito diferente da matemática que a maioria das crianças hoje continuam tendo acesso. E eu imagino que essa é a razão que trouxe você aqui, porque você quer essa matemática diferente. E lembrando do que a gente viu no último vídeo, é extremamente importante para ter essa matemática diferente, né, para ter acesso a isso, a gente precisa olhar ao nosso redor e entender que ela está presente em todas as partes do mundo e que muitas vezes ela está no nosso cotidiano, está ali em situações do dia a dia que a gente nem percebe, de primeiro plano de desenvolvimento humano. Nesse primeiro plano, ela tem a mente absorvente. Essa mente absorvente absorve tudo que está em volta dela no ambiente. Só dela estar inserida nesse ambiente. E aí a Montessori também percebeu que a mente matemática da criança se desenvolve naturalmente. Eu sei que fica um pouco difícil para quem teve uma dificuldade de aprendizado com a matemática ou para quem ainda tem dificuldade com a matemática. Mas a Montessori observou que a criança passa por o que ela chama de período sensível para o aprendizado de matemática. Ou seja, ela tem maior facilidade de adquirir o conhecimento nessa área e tem várias situações no cotidiano das nossas casas que podem facilitar esse processo de acontecer, começando pela matemática mais concreta, uma matemática mais palpável que está dentro das nossas casas. Então, algo que é extremamente importante, um conceito extremamente importante da matemática é o conceito de ordem. Esse conceito também é extremamente importante para a vida do seu filho, porque do 0 aos 6 anos a gente acredita que a ordem interna na mente da criança é baseada na ordem externa do ambiente. Então, ter um ambiente ordenado vai facilitar bastante para essa criança que está ali absorvendo tudo que está ao redor, está entendendo que cada coisa, cada objeto ali da casa tem um nome e cada objeto também tem o seu lugar dentro da casa. Os cômodos também têm nomes e você vai encontrar no banheiro coisas que você não vai encontrar no quarto, coisas que você não vai encontrar na cozinha e na sala. Quando a gente vai para a cozinha, por exemplo, ele vai perceber
que tem o lugar certo para guardar as panelas, tem o lugar certo para guardar os copos, tem o lugar certo para guardar os talheres. Nos talheres, ele vai entender que se forem 2 garfos, são iguais, eles vão na mesma divisória dentro da gaveta. Se for um garfo e uma colher, eles vão em divisórias diferentes dentro dessa gaveta. Se chegam os mantimentos nas compras, ele vai perceber que tem alguns mantimentos que vão dentro do armário e tem alguns mantimentos que precisam ir dentro da geladeira, porque senão vão estragar. Então, com tudo isso, né, com toda essa categorização que ele vai fazer dos espaços, dos nomes, dos objetos da casa, ele passa a ter uma noção de conjunto, que é algo que vai ser super importante, vai ser essencial na vida escolar dele no futuro. Outro conceito que também está dentro das nossas casas e que fica bastante palpável é o conceito de exatidão. Exatidão, ela está em todas as áreas da nossa vida, em todas as partes da casa, com certeza. E quando se trata da cozinha, por exemplo, e quando eu presto consultorias para as famílias, eu digo assim, é extremamente importante que o seu filho tenha acesso à cozinha, que ele seja convidado a participar dos preparos de alimento. E aí, quando ele vai picar uma fruta para pôr na salada de fruta, por exemplo, ele vai querer picar mais ou menos do mesmo formato, no cubinho do mesmo tamanho para colocar na salada de fruta. A banana vai picar ali na mesma largura, os legumes para serem refogados, ele também vai querer vai ter que querer colocar da mesma forma. Então, isso tudo ainda vai trabalhar com ele o conceito de exatidão. E aí, esse conceito de exatidão, de precisão no movimento, também é um conceito matemático super importante, que ele vai ter acesso na cozinha. E que quando ele vai fazer, por exemplo, uma receita, ele vai ficar super feliz se você convidar ele para fazer uma receita. Se ele não tiver exatidão nesse processo, se ele não seguir os passos da receita, pode ser que a receita saia errada, pode ser que que não saia tão gostoso quanto sairia se seguisse os passos da receita. E se você for além e permitir que ele auxilie a manter a ordem dos espaços, dobrando as próprias roupas, ele vai ter que ter muita precisão, muita exatidão na hora de dobrar uma camiseta para guardar na gaveta e conseguir fechar essa gaveta depois. Da mesma forma que ele vai ter que ter essa exatidão para dobrar uma calça. Ele vai ter que ter movimentos extremamente precisos para dobrar uma meia e ter sucesso na dobradura de uma meia. Então, tudo isso são conceitos na área de matemática bem palpáveis que você pode dar acesso ao seu filho. E aí tem um outro conceito na matemática que quando a gente vai além das casas, né, quando a gente entra para a escola, na área de vida prática, e quando eu presto consultoria para as escolas, quando eu vou dar curso de formação pelo Brasil, eu falo muito sobre a importância de vida prática, que é claro, dentro da escola, o objetivo de vida prática é trabalhar coordenação, concentração, ordem e independência. Mas isso é objetivo direto. Indiretamente, ela prepara para a mente matemática. E foi só numa oportunidade que eu tive, quando eu fui fazer uma aula na Semana da Pedagogia da Unicamp, e aí eu levei alguns materiais Montessori. Eu gostava muito de levar material Montessori para que eles ficassem encantados, né? E aí eu espalhava aleatoriamente na mesa e fazia uma atividade, uma dinâmica em que eu convidava os alunos a se dividirem em grupos. Então, eu apresentava o conceito de Montessori, falava sobre as áreas do Montessori, e aí eu convidava cada grupo a pegar 3 dos materiais que estavam ali na mesa. E aí a tarefa era, eles tinham que dizer qual era o objetivo daquele material, qual eles achavam era o objetivo daquele material, qual era a faixa etária que se introduziria aquele material e qual a área também para se apresentar aquele material. Aí, para minha surpresa, teve um grupo que pegou o versar líquido. E quando eles fizeram a atividade, o que eles trouxeram? O versar líquido para uma criança, que é uma atividade muito simples de vida prática, com esse objetivo de trabalhar coordenação, concentração, ordem e independência. Eles falaram que a criança precisa de muita precisão, de muito conhecimento de volume. É um conhecimento profundo de volume, que é algo que eu nunca ia pensar se eles não tivessem trazido esse preparo indireto da mente matemática para volume numa atividade de versar. E aí é mais um conceito que assim, a gente precisa entender
da importância de dar acesso para a criança a todas essas áreas da casa, de todos os serviços domésticos, inclusive, porque neles, por mais que o objetivo seja diferente, seja de organização do ambiente, seja da área de vida prática em si, ele também prepara indiretamente para a matemática. Um outro aspecto da matemática que você também pode trabalhar em casa é a sequência. A sequência está totalmente ligada à mente matemática. Tudo em matemática implica em algum tipo de sequência, e não é somente a contagem, vai muito além. Por exemplo, para resolver uma equação matemática, se você não seguir uma sequência para você realizar essa equação, o resultado vai dar errado. Em casa, o que você pode fazer para trabalhar essa sequência é estabelecer uma rotina das atividades do dia a dia, do que vai acontecer na vida dessa criança. Então, ela saber, quando ela acorda, que a primeira coisa que ela precisa fazer é lavar o rosto, escovar os dentes, trocar de roupa, tomar café, para depois dar o prosseguimento em todas as outras tarefas, todas as outras atividades do dia dela. Essa sequência, essa rotina, não precisa necessariamente estar ligada às horas de um relógio. Se tiver ligada às horas de um relógio, é mais matemática envolvida no processo. Mas não precisa. O que é necessário é ter uma ordem, é justamente ter uma sequência das atividades que vão acontecer. Uma outra forma de trabalhar a sequência é na hora de realizar as tarefas. Então, por exemplo, quando você apresenta o arrumar a cama, você vai esticar o lençol de baixo, você arruma o travesseiro, estica o lençol de cima e coloca uma manta por cima. A criança, seu filho, quando for realizar a atividade, se ele realizar seguindo essa sequência, ele vai ter sucesso. Se ele fizer de uma outra forma, talvez não vai sair da maneira que ele esperava que saísse. Então, ele vai entender que tudo tem um começo, meio e fim. Tudo tem uma sequência. Então, existe esse preparo da mente matemática por trás. Estes exemplos que eu e a Sheila trouxemos são somente algumas dicas do que você pode fazer em casa para auxiliar o desenvolvimento da mente matemática do seu filho. É claro que existem vários outros. Eu imagino que você mesmo já deve estar pensando em situações no seu cotidiano que você pode, conscientemente agora, trabalhar essa mente matemática e ajudar ele a manter esse aprendizado natural e gostoso, entendendo que a matemática está por toda parte. Mas cuidado, você sendo um professor na escola, ou uma mãe ou um pai em casa, não precisa criar uma didática do ensino da matemática nessas situações espontâneas que acontecem no dia a dia. O que é importante é você oportunizar essas experiências e seguir a criança, porque dessa maneira a matemática vai ser muito mais respeitosa, muito mais gostosa e divertida de se aprender. É bem diferente essa forma de aprender a matemática do que a forma que eu tive. E imagino que a forma que você teve também. Essa não foi a minha história com a matemática e eu creio que também não foi a sua. E é disso que a gente vai conversar a respeito no próximo vídeo. Até breve!